todos, eu sou Gustavo Vadas, membro do Corvus AI do ICMC de São Carlos, e aqui eu vou apresentar uma breve aula de introdução a redes neurais, justamente abordando os dois conceitos iniciais da matéria, que acabam sendo a base para a qual todos os sistemas de redes neurais de hoje em dia acabam trabalhando com desde identificadores de imagem, como gato, cachorro, ou aonde se localiza uma pessoa, com o YOLO, até mesmo geradores de texto, como o ChatGPT e o DeepSeek. Isso vai ser realmente a base que todos eles usam, embora eles introduzam elementos que realmente elevam bem além disso. Mas, sem mais delongas, vamos começar. Redes neurais, interessantemente, não começam na computação. Elas começam justamente num trabalho conjunto da matemática com a psicologia para como representar o funcionamento de um neurônio, o princípio do funcionamento do cérebro, matematicamente, como um processo lógico. Então, basicamente, um algoritmo de como um neurônio funciona. O papel é publicado em 1943 e, infelizmente, não tem como os cálculos desse algoritmo serem realmente utilizados para demonstrar o funcionamento dele. Porque, na época, a computação ainda nem tinha computadores de verdade. O que se tinha eram os computadores que eram pessoas dedicadas à execução de contas. Então, não era viável a prática com isso. É claro, conforme os anos, os computadores foram surgindo e, justamente, o Frank Rosenblatt pegou o construto acadêmico do Perceptron e aplicou a um computador da IBM. Em 1957 ele executa, em 1958 ele pega e apresenta a primeira AI realmente aplicada num computador. Esse é justamente um modelo que trouxe um grande fervor porque era realmente um computador demonstrando aprendizado, de certa forma. Ele consegue pegar e, utilizando um conjunto de inputs, pegar e aprender para daí então depois pegar e realizar uma tarefa várias vezes. Claro, como todo fervor ao redor de AI, como aconteceram outras vezes ao longo dos anos, sempre acontece de que conforme o fervor vai morrendo e o pessoal vai notando as limitações da tecnologia, começa a pegar e diminuir. Mas nada disso diminui a importância de como esse papel é fundacional para justamente a aplicação de redes neurais que a gente vê tão frequentemente hoje em dia. Então, como que realmente funciona o Perceptron? A ideia do Perceptron é que você pega e tem um conjunto de inputs e outputs correlacionados, ou seja, para um dado grupo de entradas você tem uma saída esperada e você tem vários desses, e com eles você consegue pegar e regular um conjunto de pesos e vieses que processam eles para pegar e chegar no resultado certo. Então, se depois você pegar e colocar inputs que a máquina nunca viu, ela consegue pegar e acertar o output que ela deveria ter. Isso é justamente trata os inputs e outputs como dados de entrada e os pesos e vieses como o que seriam as constantes que vão ficar prontas uma vez que a máquina estiver treinada, mas que a princípio são o objetivo de tentar encontrar. Para pegar e treinar, você precisa, claro, poder validar depois. Então, os inputs são definidos em um conjunto de treinamento e um conjunto de teste. Justamente porque o conjunto de. Se você pegar e testa com aquilo que você treinou, você está testando para algo que você já fez a máquina funcionar. Ela, para chegar no ponto de você testar, já tem que ter funcionado com todos os dados do treinamento. Então, perde justamente o sentido de você utilizar os dados no treinamento e na
e no teste. Tem, inclusive, vários fatores sobre como que se pega e se divide o treinamento e o teste. Como que você garante que as distribuições dos dados estão realmente fazendo jus ao problema. Podem acontecer justamente vários tipos de problemas se você tiver conjuntos de dados insuficientes. Por exemplo, vamos dizer que você está trabalhando com uma informação que acaba dependendo da cor de pele da pessoa, ou está de alguma maneira atrelada a isso. Se você não coloca pessoas de cor de peles diferentes o bastante, se você foca muito em colocar só de um tipo de cor de pele, como, por exemplo, avaliar diabetes através da luz passando pelo dedo de uma pessoa, você vai encontrar que você tem um sistema que funciona muito bem para populações que se assemelham aos seus dados de treinamento, mas que não funcionam devidamente para pessoas que têm cor de pele diferente. Então, tem que sempre tomar um cuidado com esses dados de treinamento e com esses dados de teste para garantir que eles realmente fazem jus ao que você está tentando resolver. E esses inputs justamente são multiplicados por um conjunto de pesos, que aí é somado ao viés, e isso é o que tem que chegar ao output. Os pesos são literalmente os valores a ser multiplicados, o viés é só um regulador de ponto inicial para caso todos os inputs sejam zero, ele ainda poder acertar um valor dado para o input zero que não seja sempre zero. Esses são justamente as variáveis que têm que ser resolvidas e o grande objetivo de treinar o Perceptron. Então, a estrutura fica mais ou menos assim. Você tem um conjunto de inputs, aqui no caso tem três, nos exemplos dados nas aulas iniciais normalmente é dado com dois, cada um tem um próprio peso, eles são somados junto ao viés e eles têm que chegar a um output. É claro, isso é só a ideia básica da coisa. Na prática, ainda tem alguns problemas com isso, se você for observar. Se você tiver pesos muito grandes ou ou acabar pegando com outputs que sejam de certos valores, você vai acabar pegando e tendo problemas que vai estar trabalhando com valores muito altos. E então corre o risco de passar até mesmo do que a máquina consegue processar e começar a dar erros. Então, não só existe todo um fator de regulação dos pesos iniciais e do viés para que não aconteçam esses problemas, seria ideal se a gente pudesse controlar esse valor da soma antes dele ser processado como output. Vem então justamente as funções de ativação. As funções de ativação, das quais tem uma grande lista aqui, mas que na prática as que são mais usadas são justamente a ReLU, a sigmoide e a tangente hiperbólica, com variações sendo testadas para diferentes problemas. Elas são usadas para justamente pegar essas funções lineares, que são meramente multiplicação e soma, para pegar e introduzir certos graus de controle e linearidade e não linearidade a elas. A sigmoide trabalha com tornar os dados 0 ou 1, muito bom para problemas lógicos e probabilísticos. A tangente hiperbólica, maneira similar à sigmoide, só que ao invés de 0 ou 1, 1 ou menos 1, de modo que você ainda tem um elemento negativo, caso você esteja trabalhando com outputs desse tipo. E você tem a ReLU, que simplesmente elimina valores negativos para simplificar o problema a ser simplesmente com outputs positivos. Na prática, são apenas funções lineares que trabalham na soma para regular o resultado. Daí o termo função de ativação. Meramente ativam para chegar no output. E essa é a estrutura geral do Perceptron. Esse é o funcionamento dele basicamente geral. Mas, ok, você tem a estrutura, você tem os inputs que são multiplicados por respectivos pesos, que então são somados, juntam um viés, que passam por uma função de ativação para chegar num output regulado. Ok, a sua máquina então pega os inputs que você forneceu a ela, faz todo esse cálculo e ela chega a um resultado com extrema confiança.
um resultado plenamente errado, porque você acabou de iniciar esses pesos e viés e eles não estão regulados para acertar o problema em questão. Como que então utiliza-se o output esperado e esse output completamente errado que você pegou para pegar e redefinir os viés e os pesos para que ele acerte o problema? Entra então justamente a técnica mais utilizada hoje em dia, que é a descida de gradiente. A ideia é que esse gráfico representa basicamente como que o como que para dado um, opa, como que para dado um input específico, ou seja, vamos pegar e trabalhar com 1, 0, 1. Como que para esse conjunto de valores, variando apenas esse peso, a gente pega e altera o output? A gente supõe aqui que aqui seja quando o output for igual ao output esperado, e então tem esse gráfico. É claro que não é plotado esse gráfico durante o processamento, mas isso ajuda a visualizar. Se você acaba parando nesse ponto aqui, o interessante é que você abaixe. E a técnica boa para isso que se tem, que acaba sendo trazida do cálculo, mas que não é necessário realmente entender o cálculo por trás, apenas dá para tratar como um aspecto linear. Porque você tem que essa inclinação de reta aqui é basicamente uma diagonal de uma relação de a altura desse ponto aqui com a altura desse ponto aqui dividida pela distância entre esses dois pontos. Então, você pode pegar o valor calculado com o peso, o valor calculado com o peso adicionado um pouco, ou diminuído um pouco, mas adicionado é o método mais comum, e você divide justamente pela distância dessa pequena adição. E quanto menor ela for, mais representativa justamente da variação ela vai ser. Isso, na prática, é a derivada de uma função. No caso, ela é relativamente simples, porque é um problema linear, e pode ser utilizada simplesmente para prever o quanto que você vai alterar o peso. Então, se você simplesmente usar esse valor direto, dá para pegar e ver que, pegando aqui, você calcula a diagonal, você recalcula a posição, você chega até aqui, você obtém um peso muito mais perto de alcançar o resultado. Só que na prática, se você for observar, isso é um valor bem grande. Então, se você não quiser que o seu peso possa variar de uma maneira tão alta assim, você acaba precisando de algum jeito de regular o quanto ele aprende. Entra aí o learning rate. O learning rate é um multiplicador simples. Ele pega o quanto é esperado justamente de, a- de alterar o peso e multiplica ele por um pequeno valor para reduzir ele e manter ele razoavelmente estável. Quanto mais baixo ele é, mais lento o seu programa vai aprender, mas mais detalhado ele vai ser nesse aprendizado. Então ele vai conseguir pegar e acertar bem o ponto que você quer chegar. Enquanto se ele é muito alto, corre o risco dele pegar e passar de respostas ideais e ou então até mesmo não conseguir alcançar elas porque ele precisaria de chegar num ponto mais com menos velocidade do que com a qual ele avança. Aqui então a gente pode ver alguns exemplos com as portas lógicas, que é normalmente o que é dado justamente na matéria, para pegar e passar uma ideia base, porque como é dado em lógica digital, acaba simplificando o entendimento. O input lógico do AND, a gente tem 0 0 0, 0 e 1 0, 1 e 0 0, 1 e 1 1. Quando a gente fornece esse como os inputs e outputs para o perceptron, ele acaba pegando e regulando que, ah, peso 1 multiplica por zero, peso 2 multiplica por zero, soma com o viés, passa pela função de ativação, o resultado é zero? Não. Ok, pega o resultado, a diferença entre o output e o esperado e recalcula os pesos. 0 e 1. Multiplica pelo primeiro zero, multiplica pelo segundo zero. Soma o viés, passa pela função de ativação,
compara o resultado, corrige de novo. E assim durante várias e várias épocas, até que diminui-se a perda para chegar no resultado esperado, desejado. No caso, aqui a gente pode ver que realmente está dividindo os dados entre a parte aonde dá 1 e a parte onde dá 0. Inclusive fornecendo uma avaliação de dados que é capaz de prever para quando os dados não são exatamente 0 e 1. Então você tem, 0,6 com 1 é sim, de acordo com como a gente treinou a máquina, é. 0,6 com 0,8 é. Não, de acordo com como a gente treinou a máquina, não é. Ah, e se a gente treinar com uma porta lógica diferente? Vamos tentar a porta lógica OR. Basicamente o espelhado da AND, que é justamente como acaba sendo. Você tem que os valores próximos a zero levam a não, e conforme passa por um ponto-chave, começa a ser sim. Só que já dá para notar um pequeno detalhe olhando para os dois, que é o fato de que os dados estão divididos bonitinhos por uma linha, né? É fácil de observar no 2D, mas isso também se aplica com três dimensões e até mais dimensões, porque não há limite do número de inputs que você possa pôr. A única coisa que limita é o quanto você vai conseguir processar. Mas quando você olha aqui, nem todo dado vai estar dividido tão bonitinho assim por uma reta. Especialmente quando você começa a trabalhar com dados com mais complexidade do que portas lógicas simples. Por exemplo, a porta lógica Shor. Ela trabalha justamente como um meio termo de OR e AND, que pega e não funciona quando é AND, mas para os outros casos da OR funciona. Mas se a gente olha esse gráfico aqui, não é como está funcionando. Por quê? Porque a distribuição estaria como um X. Ou melhor, como uma cruz, na verdade. O X seria na diagonal. Então, quando a distribuição estaria cruzada, com aqui está certo, aqui está certo, aqui está errado, aqui está errado, complica treinar porque o Perceptron está basicamente tentando definir um conjunto de dados que não consegue expressar isso. Ele só consegue expressar uma reta. Então, não importa quantas épocas você treine, ele nunca vai chegar no resultado. E essa é a limitação real do Perceptron. Desde quando o pessoal pega e processa isso, acaba justamente não tendo como resolver esses problemas com ele. Então, o que que se faz? Se passou anos em pesquisa justamente tentando ver como que dá para pegar e trabalhar com estruturas inspiradas pelo Perceptron para pegar e resolver o problema. Alguns modelos depreciados que justamente foram desenvolvidos nessa tentativa são, por exemplo, o modelo de correlação em cascata, em que ele vai tentando criar novos inputs artificiais e regular eles, justamente para tentar prever o output. O problema disso é que na prática você está adicionando sempre mais inputs, aumentando a complexidade dos códigos e sempre aumentando de maneira grande a coisa. Ahn, acaba que trabalha de uma maneira similar ao que se usa hoje em dia, mas acabou justamente não sendo tão útil para como a gente trabalha. Aí, então nós temos também o modelo Psigma, que é um exemplo de um modelo que tenta pegar e inserir essa não linearidade justamente trabalhando com a multiplicação dos pesos. Então você tem um conjunto de pesos iniciais, que é multiplicado de acordo com sistemas definidos, e depois disso se passa por basicamente um modelo base do Perceptron. Infelizmente, a maioria desses modelos que trabalham com multiplicação intravariável e tentam regular como elas são feitas, acaba tendo justamente o problema de que é muito mais difícil de pegar e treinar, muito mais pesado, então acabam não sendo eficientes o bastante para justamente chegar a resultados desejados. Então, também acabaram sendo depreciados. Qual foi então o modelo no qual se convergiu? O Multilayer Perceptron. A ideia por trás do Multilayer Perceptron é relativamente simples. E se, ao invés de você ter simplesmente um Perceptron que recebe os inputs para pegar e passar por pesos e vieses para chegar no output, você tem
uma camada escondida na qual você pega e calcula novos inputs com base nos anteriores e, a partir deles, você regula o output. Então, você tem basicamente vários conjuntos de neurônios, cada um fazendo a sua própria saída, que são recebidas por um novo neurônio que calcula a saída que você quer. Daí, realmente, você tem-se redes nas redes neurais. Porque você está, ao invés de trabalhando com um neurônio, trabalhando com conjuntos deles, tentando aprender um dado. Mas como então dá para se pegar e fazer com que esses valores, que não são nem inputs nem outputs, consigam trabalhar de um jeito que todos os pesos e vieses usados para calcular eles sejam regulados? A gente volta então justamente para a descida de gradiente, que, como vocês vão provavelmente acabar vendo em cálculo, esse fator aqui pode ser carregado através de múltiplos processos. Então você consegue pegar e calcular como a variação nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, todas pegam e afetam, ou melhor, como que a variação nesse ponto pega e afeta a variação nesse ponto. Então você consegue combinar esses resultados para poder pegar e regular os pesos das camadas anteriores, mesmo com os das camadas convencionais. É claro que se você pode fazer com uma camada a mais, nada te impede de fazer mais uma camada, e mais outra camada, e mais outra camada. Porém, tem que sempre se tomar cuidado com isso. Quanto mais camadas você vai introduzindo, mais contas vai surgindo o problema e mais essas multiplicações vão pesando no sistema. Se elas estão puxando o valor para ser menor a cada uma delas, você corre o risco de valores das camadas iniciais ficarem basicamente sem mudança alguma e acabarem não sendo úteis para o aspecto de aprendizado. Enquanto se você tem elas crescendo e crescendo, corre o risco delas explodirem o valor e justamente não funcionar devidamente o sistema. Aqui é justamente a propagação para trás, com a qual se trabalha, e isso é realmente o funcionamento base por trás de como todas as redes neurais acabam funcionando. Você pega e recebe inputs e outputs, trata eles momentaneamente como um problema constante, passa eles por um conjunto de pesos e vieses, que vão ser as suas variáveis, você verifica o quão erradas elas estão e ajusta para trás. Você vai trocando justamente entre os conjuntos de input e output a cada vez, para que ele não fique bitolado em um par de inputs, outputs, e acabe não funcionando para os outros. Então ele vai lentamente pegando e passando por cada um desses grupos e regulando a si próprio. E toda vez que ele pega e faz isso, ele passa por uma época de treinamento. E após cada época, ele pega e é reavaliado. E se ou ele chegar no ponto que já é desejado, ou após passar por um grupo de épocas, ele chega a um conjunto de resultados. Porque uma vez que você consegue pegar e trabalhar com diversos perceptrons para pegar e calcular um conjunto novo de inputs, nada te impede de utilizar esse conjunto novo de inputs para vários outputs ao mesmo tempo. Coisa que não dá para fazer se você está só pegando esses inputs e trabalhando com só um output como saída. Você não está fazendo nenhum processo a mais que seja útil para calcular outros outputs. Então, isso é outra coisa que o Multilayer Perceptron acaba ajudando, que é o fato de que ele consegue compartilhar, por causa das camadas intermediárias, aprendizado para múltiplos outputs que estão correlacionados aos mesmos inputs. Isso, é claro, são ainda problemas simples. Na prática, quando a gente vai trabalhar com as coisas, os problemas têm uma complexidade maior. Os dados podem ser imagens que têm muitos inputs, ou até mesmo podem ser dados serializados, em que existe uma relevância à ordem dos inputs, então não dá para simplesmente receber um de cada eles todos juntos e falar, ah, aqui vai.
Então, aqui estão dois exemplos que a matéria pega e justamente se aprofunda, que são as redes neurais convolucionais e as redes neurais recorrentes. As redes neurais convolucionais justamente vão pegar e trabalhar com a ideia de que dados dispostos de certas formas vão ter uma relação de localidade com os vizinhos. Então, se um dado está perto de certos vizinhos, esses vizinhos vão afetar como você deveria processar o dado. O jeito como eles processam é justamente trabalhando com uma matriz de filtro que é regulada como se fosse um peso e que passa por todos os dados. Então, ao invés de você ter um peso que trabalha com um só dado, você tem um peso que está trabalhando com vários dados para criar justamente um novo conjunto de uma camada intermediária que ainda passa por processos de redução através de agrupamentos de médio, máximo e mínimo convencionalmente. E após passar por vários desses processos, você consegue ter um conjunto de dados muito menor, que aí pode passar por um multilayer perceptron mais simples. Elas são justamente as técnicas que permitem a avaliação de imagens para poder pegar e identificar, ah, aqui tem tal animal, ou então, ah, consegue identificar tal objeto. E acabam sendo úteis para coisas como pesquisa médica, por exemplo, identificação de câncer. Só que, é claro, não significa que só porque você deu os dados que você quer, a máquina vai aprender o que você quer desses dados. O exemplo clássico é como em AI, não relacionado necessariamente a redes neurais, numa avaliação de quais vacas dão mais leite. Claro, incluindo os bois, porque precisa saber o pai das vacas para poder avaliar os genes. A máquina teve o aprendizado surpreendente de que vacas dão mais leite que bois. Não está errado, ela realmente aprendeu, só que ela já deveria saber isso. Só que ninguém explicou isso para ela como uma restrição. Então, não tem como ela aprender o que ela não é ensinada. No caso de convolucionais, o que isso é interessante é como, no estudo justamente para pegar e avaliar imagens para prever câncer, ela conseguia resultados bons, mas ela não previa câncer, ela previa a qualidade da máquina, porque certas máquinas pegavam e previam melhor do que outros. Então ela conseguia pegar e observar a qualidade e identificar, ah, essa aqui é dessa máquina, deve ser câncer. Não era o que era para ela aprender, mas não tem como a gente controlar o que ela aprende com os dados que a gente fornece. Por isso é sempre importante poder pegar e avaliar os resultados depois. E o que é muito conversado hoje em dia com ChatGPT, DeepSeek, redes neurais recorrentes. A ideia é justamente pegar e sequenciar aprendizado de maneira que, ah, você teve um input aqui e depois dele tem outro input, e depois dele tem outro input. Então, quando você vai pegar e prever o output por si só é uma sequência do input. Então, quando a máquina vai pegar e gerar um resultado depois, ela vai precisar trabalhar com o próprio output que ela gerar para prever o próximo. Tem todo um fator de como é que você consegue reter a informação anterior sem pegar e desperdiçar ela. E aí, então, o modelo estado da arte justamente chegou a ser o Long Short Term Memory, que pega e faz um grupo de processos matemáticos para chegar justamente nos inputs, nos outputs que se deseja e pegar e armazenar devidamente a memória. Agora, é claro, tudo isso é uma visão superficial por trás da teoria. Não dá para pegar e realmente entender só com isso. O ideal é realmente poder ver na prática como eles funcionam e conseguir mexer com as coisas para observar melhor como é que elas vão. Então, aqui tem justamente o Playground TensorFlow. Esse é um site que vocês podem ir e pegar e trabalhar justamente com um conjunto de dados simples. A apresentação é 2D, mas vocês conseguem pegar e trabalhar desde com um perceptron a um multilayer perceptron com várias camadas, com a quantidade de neurônios a cada camada regulada. Dá para trabalhar com funções de ativação diferente,
com problemas de tipos diferentes, se você está querendo classificar em grupos ou se você está querendo trabalhar com a probabilidade de ser alguma coisa, e ajustar até mesmo o quão rápido aprende. Tem só três problemas relativamente simples, exceto esse é difícil, e para solucionar o problema de não ter tantos inputs com ainda sendo 2D, alguns processos, algumas quantias não lineares são utilizadas, porque ainda dá para representar elas em 2D, mas elas fornecem uns fatores que fica legal de observar como elas alteram o aprendizado. Vamos dar uma olhada? Aqui está justamente o Playground TensorFlow. Esse é o modelo mais simples, mas vamos pegar e ver como é o Perceptron num problema clássico. Aqui é o início dos nossos dados e dá para ver que se a gente resetar aqui, eles mudam. Alguns deles, inclusive, vão pegar e já dividir o problema do jeito que você quer. Alguns vão ter justamente o oposto. E isso é porque cada vez que você gera esses pesos, é aleatório. Às vezes você realmente vai chegar num peso que é mais condizente com o que você quer, às vezes vai ser justamente o oposto. Sorte acaba sendo um elemento nessas coisas, então às vezes, mesmo que você treinou uma vez, é relevante você treinar o mesmo esquema de estrutura que você pegou várias vezes para tentar avaliar qual deles realmente é melhor. Então aqui a gente tem um learning rate de 0,3, função de ativação é a tangente hiperbólica. Dá para pegar e observar depois como que elas pegam e alteram, mas vamos trabalhar com esse probleminha simples. Quase imediato, nem 48 épocas, e já chegou um problema simples, realmente não havia risco com um peso mais baixo. Mas vamos pegar e colocar um pouquinho mais baixo só para observar o processo um pouco mais lento. Ainda foi rápido, problema trivial, mas deu para ver com um pouco mais de detalhe como vai ajustando justamente a posição. Com ridiculamente lento, dá para ver o processo bem em câmera lenta. E do mesmo jeito como a gente pode pegar e ter o learning rate, nada impede que durante o funcionamento a gente regule ele. Isso é útil porque às vezes no início você quer uma regulação mais alta, mas conforme a máquina vai sendo treinada, você quer regular para ela justamente se ajustar mais lentamente para chegar no ponto certo. Daí então você começa com valores altos e gradualmente vai a valores baixos de acordo com as épocas. Vamos agora ver então para um problema que o Perceptron não consegue resolver. Aqui nós temos o Shor. Certo, certo, ou melhor, nem Shor, é o contrário do Shor. Certo, certo, errado, errado. Como que a máquina vai trabalhar com isso? Vamos discretizar o output para ficar mais visível e não resolveu. Do mesmo jeito como o cálculo lá acaba dando errado, a máquina simplesmente não consegue aprender de um jeito que chegue a um bom resultado. Ela estabilizou com 50% dos casos estando errado. Ou seja, pegar e ir na base de uma moeda é provável que seja mais útil do que isso. Não é muito bom. Então, o que a gente faz nesse caso? Vamos adicionar dois neurônios. Esse neurônio vai pegar e achar um novo input e vai representar na imagem como que ele varia de acordo com os dados de entrada demonstrado no gráfico. E o outro vai chegar a um outro valor e eles vão ser utilizados para justamente regular o output. Como eles têm pesos diferentes, não corre muito risco deles serem exatamente o mesmo valor. Então, isso evita que a máquina dê um problema de que tenha redundância e que acabe não chegando no resultado. Vamos ver então. Vamos colocar numa velocidade de 0,1 para pegar e observar. Dá para ver que ele vai modificando, que ele vai mudando, que ele vai melhorando. E ele realmente está conseguindo pegar e acertar esse dado, está conseguindo acertar esses dois, relativamente, mas ele não está conseguindo chegar nesse daqui. E ele está com pesos relativamente grandes para os inputs gerados na camada intermediária.
E dá para ver aqui justamente como é que trabalha as camadas intermediárias, de que cada uma está formando basicamente quase como se fosse uma reta, e é no cruzamento delas, com a tangente hiperbólica ajustando um pouco aqui, que vai formando a imagem. Então, esse é normalmente o exemplo de estrutura para resolver o shore, que é dado em aula. Na prática, ele não é 100% perfeito, prova de que não dá para simplesmente chegar no problema achando que, essa estrutura vai dar certo se a gente temar, ela, ela é ideal. Às vezes tem que pegar e treinar e testar diferentes configurações para realmente achar qual delas é a ideal. Ou você pode adicionar mais camadas, mas nesse caso é um problema simples, vamos só adicionar mais um neurônio e ver como é que isso afeta. Como dá para ver, chega um resultado bem melhor e ainda melhorando, em que um basicamente define um canto, o outro define outro canto e o outro acaba pegando e trabalhando com outro canto, de maneira que, trabalhando com os pesos, chega mais ou menos naquilo que se quer. Claro, se você tem outros inputs, você não precisa pegar e trabalhar com isso. Se você pega e trabalha com um input que bate demais com os outputs, a solução é trivial. Isso é um exemplo do que a gente pode chamar de overfit, em que qualquer dado que fuja dos dados que a gente tem, tanto de treinamento quanto de teste, pode acabar pegando e não sendo incluso simplesmente porque a gente treinou muito para funcionar para os dados que a gente tem. Então, sempre é bom tomar cuidado e ficar de olho nas coisas. Outro exemplo de problema, dado circulado. Não tem como dividir linearmente bonitinho, mas dá para pegar e adicionar um número de camadas para só pegar e ver como vai. Aqui tá quase indo, tá quase indo. Fez uma divisão basicamente como se fossem duas retas de diferentes alturas. Meio que chega num resultado melhor do que uma moeda, mas ainda não é o ideal. A gente vamos pegar então e trabalhar com mais uma camada para observar como é que ela vai pegar e trabalhar com isso. Realmente não está adicionando, o número de neurônios não é suficiente. Vamos pegar então e tentar com neurônio a mais. Já chega no resultado que a gente quer? Sim. Então, brinca um pouco, deem uma checada, trabalhem com o conjunto de dados que é processado a cada vez, trabalhem com o número de dados de teste que vocês estão usando, trabalhem até mesmo com como os dados variam, pegando e trabalhando justamente com o barulho que torna os dados mais e mais caóticos. Essa foi a aulinha, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem aprender mais, a matéria é realmente muito interessante. E é uma coisa que, se vocês quiserem seguir em AI, vocês vão provavelmente cruzar uma hora ou outra. E é interessante saber sobre o tema. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.